e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora. Boa noite a todos. Um abraço carinhoso, amoroso, fraterno, lá do Sejo de Rio das Ostras, para todos vocês. E o objetivo aqui é exatamente esse, evangelizar, né? É que Emmanuel nos pediu em 1941, vamos evangelizar os corações do Brasil, a pátria do Evangelho. E a gente agora entende por que tantas igrejas, né, falando do Evangelho. Quem tem ouvido para ouvir, tem olhos para ver, que vejam, né? E eu queria começar o nosso estudo com o capítulo 6, porque o que eu vou falar é o capítulo 5, mas eu queria começar com o capítulo 6. O Cristo Consolador. Vê se não tem tudo a ver. Dores e aflições. Domingo passado eu falei sobre a parábola das 10 virgens e nos coloca muito esse meia-noite, essa escuridão do planeta, né, em que a gente está vivendo. E Jesus coloca: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Quem não está? Que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. O jugo, Emmanuel interpreta para a gente como as leis de Deus. Não é aquela madeira que é colocado no animal, são as leis de Deus. E o fardo são nossas missões reencarnatórias, que, como a gente sabe, às vezes nós combinamos de fazer 1/100º do que precisávamos, e quando chegamos aqui, pelo famoso Alzheimer espiritual, esquecemos, não é verdade? E não fazemos aquilo que é 1/100º do que foi nos dado a fazer. Mas antes, como é um estudo, eu também gostaria de ler Céu e Inferno. Todo mundo conhece, mas é dever de casa, onde tem o capítulo que fala sobre o Código Penal da Vida Futura. E você já sabe onde eu quero chegar. Se o jugo é leve, o fardo também. O que quer dizer? Que eu sofro ou tenho dores quando eu me distancio das leis de Deus. E Deus é culpado por isso? Não. Princípio inteligente, livre-arbítrio, não é isso? Às vezes, nem determinismo, já o nosso livre-arbítrio. Dever de casa, Código Penal da Vida Futura, item 1. A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições das quais não se despojou durante a vida corporal. Seu estado, feliz ou infeliz, é inerente ao grau de sua depuração ou de suas imperfeições. Joana fala o que para a gente? Nossa melhor reencarnação é agora. E é isso que a gente tem que entender quando nós, espíritas, temos fé no mundo de regeneração. Mas temos que passar primeiro pelo mundo de transição. É a noite, é a meia-noite. Porque lá no finalzinho da parábola das virgens estava escrito o quê? Porque nem a hora, nem a data
Nós sabemos. E aí podemos ser virgens prudentes ou virgens imprudentes. Vou ler só o 2 para ratificar o que eu estou falando, com a palavra Kardec. A felicidade perfeita está ligada à perfeição. O que nós procuramos na lei de progresso? Capítulo 3 do Livro dos Espíritos. É a lei do progresso. Toda imperfeição é ao mesmo tempo uma causa de sofrimento e de privação do prazer, do mesmo modo que toda qualidade adquirida é uma causa de prazer e de atenuação dos sofrimentos. A senhora sabe tudinho, hein? Estou vendo aqui. Pessoal, o estudo hoje, capítulo 5, vai falar de 2 temas básicos: reencarnação e lei do progresso. Por que isso? Porque se eu fico com o meu jugo no alinhamento da semeadura, eu não sofro. Eu não tenho dores, porque eu estou alinhado com Deus, com as leis de Deus, que são imutáveis. E aí, é bom a gente estudar, não era para eu falar, mas está vindo aqui, então vamos falar. Vocês já repararam que o capítulo 5 fala sobre o remédio? Que eu já estou colocando para vocês que quem tiver dor de cabeça, dor de dente, dor moral, é capítulo 5. Se você tiver dor de relacionamento, dor de ter perdido o emprego, capítulo 5. Que bom que não tem nenhum candidato com esse número, senão estariam falando que eu estaria fazendo apologia, né? É o capítulo 5. Os primeiros 4 capítulos são leis imutáveis. E aí vem o capítulo 5. E aí a gente consegue descobrir que todos os outros capítulos, eles são o remédio do subitem do capítulo 5. Bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados. Quem está no estudo do Evangelho na casa? Quem? Todo mundo? Muito bom. Porque, pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês. Sem o Evangelho, não tem um trabalho que dure. Vocês já repararam? Se você aprendeu o Evangelho, mas não viver as palavras do Cristo, qualquer trabalho que se comece acaba. Porque falta às vezes humildade, caridade dos próprios participantes do trabalho. O famoso mimimi. Não é assim? Evangelho, evangelizar. Eu acho que é o nosso mapa para evitar as dores e as aflições. Eu quero começar, a gente só falou um pouquinho agora eu vou começar. Estão prontos? O lanche vai atrasar, hein? Estão prontos? Os desencarnados falaram que sim. Agora os encarnados. Estão prontos? Pessoal daí, está pronto? Aperta o cinto, vamos viajar? Vamos viajar. Eu queria começar com a história de um cientista que se dizia ateu, que respeitosamente criticava as religiões, mas criticava de forma construtiva. Viveu uma experiência profundamente dolorosa. Quem já não sofreu aqui? Que deixara marcas e cicatrizes em sua vida e na sua alma. Rompia com tudo que dizia respeito à religiosidade, à espiritualidade. Quando perguntado por que rompeu com a espiritualidade, com a sua religião, ele respondia sinceramente: rompi porque a religião não explica a dor. E se há um Deus
se de fato existe um Deus, ele não poderia permitir certas dores que ocorrem conosco. Todo mundo já teve esse pensamento um dia? Já. E nós tivemos que estudar muito para entender o capítulo 5. Sua fala era um desabafo, era quase um pranto de alguém magoado com a vida. Mágoa cicatriza. De alguém que de fato sofreu um golpe muito profundo e duro da vida. E uma pergunta, novamente: se Deus verdadeiramente existisse, por que Ele permite que isso aconteça comigo? Ele repetia. Essa seja talvez a grande questão da humanidade. Por que sofremos? Por que nossas ansiedades? Por que estamos aflitos? Por quê? E não tem como fugir dela, pessoal. Dores e aflições nós teremos. Reencarnação é para progresso. A dor, quando chega no corpo, não quer dizer para a gente procurar o médico porque está acontecendo alguma coisa? A dor é um alerta, é um marcador de Deus. Talvez para a gente se lembrar do que nós temos que reformar intimamente. Não podemos dar respostas provisórias, superficiais. Mas chega um momento em que cada um de nós passa por uma situação de perda, de dor, de sofrimento, e vai sempre surgir a pergunta: por quê? Por que eu? Por que eu? Calma. Capítulo 5, calma. E aí, o que acontece com muitos de nós? Uma crise de fé, não é verdade? Parece, atenção, parece que alguns receberam uma cota maior de sofrimento, não é verdade? Quando refletimos do berço ao túmulo. Ao passo que outros, uma dose mais generosa de dor em seu caminho. Outros, uma dose maior de felicidade. Outro ponto interessante. E os que recém-nascidos já receberam um caminho árduo, doloroso. Mal chega ao mundo e já se depara com o sofrimento. Não é verdade? Crianças com câncer. E depois, mais adultos, perdas afetivas, assassinatos, revés financeiro, desemprego, como a gente está vivendo agora. Mas chega um dia em que teremos que enfrentar a dor. Essa é a mensagem. Temos que enfrentar essa dor, que é passageira. O que o Chico falava? Tudo passa. Dentro da eternidade. Mas nós temos que pensar como espíritas. Quando eu falo eternidade, eu tento entender a eternidade. E tem gente, pessoal, que tem essa dor todo dia, não tem? Quimioterapia e outros tratamentos que são diários. Diários. E aí você vê pessoas que têm resiliências, crianças que têm resiliências e outras pessoas que ficam querendo culpar a Deus. Eu já tive, explodiu uma pedra. Mas eu não falei, Deus, você é culpado. Não falei, não. Porque eu já sabia. E a pergunta que eu faço a vocês novamente, encarnados e desencarnados, é: por que, se Deus existe?
você parar. Por quê? Se Deus existe. Deus acompanha a dor porque se permite. Vocês já repararam que pessoas que a gente conhece de mau caráter, imorais, prosperam às vezes mais do que nós? Sabe aquela visão que a gente tem que o vizinho sempre tem o melhor que a gente tem? Porque a gente não para pensar que eu deveria dar valor ao que eu construí. A minha família, o meu apartamentozinho de 2 quartos, o meu golzinho 1000. Mas não, eu estou querendo o outro. A grama do outro é melhor. Por que não valorizar o que a gente tem com o nosso sacrifício? Por quê? Calma, vamos continuar o estudo. E pessoas honestas, cumpridoras do seu dever, não conseguem sucesso. A pergunta novamente é: se Deus existe, por que lhe permite isso? Os maus prosperam. Foram dadas respostas que não foram capazes de convencer ou consolar. E quem já passou por outras religiões aqui sabe disso. Dentre as respostas que Haroldo Dutra coloca, é aquela que promete, uma religião que promete uma espécie de recompensa, de um reequilíbrio num paraíso, com maçãs caindo, ou então anjos tocando na nuvem número 37, arcas. E quando eu chego no mundo espiritual, quem lê André Luiz vê que não tem nuvem nenhuma. Tem a realidade que a gente vive aqui. Mas vamos continuar. Um reequilíbrio, um paraíso, um destino após a morte. E alguém fala: não tem problema, você está sofrendo aqui agora, mas você vai para o paraíso. Eterno. Não está escrito aqui não, eu que botei agora o eterno para... Tem algo bom te esperando, e tem mesmo. Muito trabalho, né? Por isso que eu falo, quem se aposenta, né, e fala assim: opa, agora, né, depois que eu morrer também, o que vai acontecer? Eu vou ficar tranquilo. Não vai não. Quem lê as obras de André Luiz tem muito trabalho, não tem, gente? Tem. E essa resposta não convence ninguém. Conforme a gente vai aprimorando uma das asas de Emmanuel, que é a inteligência, dentro do sentimento, a gente começa a ver que essa resposta não convence a ninguém. Porque, novamente, a gente entende o quê? Que uns estão no hotel 5 estrelas e sofreram muito, e os outros chegam no hotel 5 estrelas e não sofreram nada. Onde estaria a justiça de Deus? Ponto de interrogação. Eu estou fazendo isso para provocar, não vou perder a chance de vir em Cabo Frio sem provocar vocês, tá? Porque eu vou depois na viagem dentro do carro falando: tá vendo? Provoquei. Capítulo 5. Em 1857, o governador espiritual da Terra delibera. Delibera, ele está com a caneta. Alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida que a caneta dele nos colocou aqui? Delibera que enviaria o Consolador prometido à Terra. O tempo. Cuja missão seria esclarecer as mentes humanas daqueles dias futuros e das suas aflições. Perfeito? Não é isso que a gente vê no céu e inferno, no Evangelho, que é o Espiritismo? Não é? Vida futura? Vida espiritual? Ou alguém está vendo lá nos livros vida material? Eu não, eu estou vendo vida espiritual. Aonde explicações racionais, olha a inteligência, claras, diretas,
objetivas, amplas, quando a gente vê esse universo e essa eternidade. E proporcionando aos seres que enfrentam sofrimento em suas vidas uma sensação real e profunda de que elas não estão sozinhas. São acompanhadas, são amparadas por outros corações que muitos os amam, encarnados e desencarnados. Eu vou voltar a falar de André, porque eu coordeno o estudo de André Luiz na minha casa, já estamos no 10º livro, e o que eu mais vejo, e agora na Copa do Mundo eu pude explicar o que a espiritualidade faz no mundo espiritual, o VAR. Não é verdade? Nós viemos de alguma mansão, de um local, e eles nos acompanham no VAR. Fazem reunião, como a gente vê André Luiz, espíritos amigos correndo em corredores assim, com livros, com cadernos, colocam à mesa e falam: ah, meu Deus, o Marcelo não está conseguindo, o que nós vamos fazer? Tem gente aqui que não sabe o que é VAR. Ah, o VAR é aquela tela que os juízes, né, não deram o pênalti para o Brasil naquele primeiro jogo ou no segundo. Aquele é o VAR. Ou seja, a espiritualidade está nos acompanhando. Mas o Marcelo deve ter bebido alguma coisa antes, porque ele está falando disso. Não, estou falando disso não. Lá no Hospital de Maria, o que a gente vê? Telas, que quando você faz uma oração, aparece quem? O rostinho dele. Por isso que eu falo, quem está pensando em nuvem, em arca, toca em anjo, não, sai dessa. É real. E quem quer se aposentar lá, está perdido. Porque aqui já está difícil, né? E aí, pessoal, o que aconteceu? Um dos trabalhos que foi entregue ao codificador foi especial. Foi o presente que Jesus deu na parábola das 10 virgens para a humanidade, que foi o Evangelho, segundo o Espiritismo. Esse é o presente. Capítulo 5. E sabe por que o capítulo 5? Vocês já repararam que quem estuda o Evangelho, vocês já repararam que ele é o mais longo que tem? Quem já tinha reparado isso, levanta a mão, por favor. 31 itens. Meu Deus! 31 itens. Com aproximadamente 15 mensagens. Fenelon, Sanson, Bernardino, só São Luís faz 4. Pessoal, eu estou trazendo o que vocês já sabem, mas estou trazendo para relembrar lá de Rio das Ostras. Capítulo 5, eu tenho que ler. E eu leio. Quando eu vou fazer um atendimento fraterno, eu leio. Quais itens? Segura, aperta o cinto. O item 4 e o item 6. E por que o item 4 e o item 6? Porque um fala das causas atuais do sofrimento, que é o item 4. E o item 6 fala das causas anteriores. Ei, Marcelo, peraí, você está falando o quê? Então que a lei biológica, a lei fisiológica, ela está associada à lei moral, capítulo 3 do livro dos Espíritos. E eu não posso entrar falando sobre a nossa fisiologia, sobre a nossa biologia, gostaria, mas não cabe hoje. Mas eu só quero dizer o seguinte, prestem atenção, para cada sofrimento, como está teu nível moral? Como que você está agindo
dentro dessa situação com resiliência ou ainda culpando a Deus? Eu vou para esse pequeno, infinito livro. Universal. Outra coisa que nós temos que entender: o Evangelho não é do planeta Terra. O Evangelho é do universo, das leis de Deus, em que Jesus nos trouxe com tanta resiliência e amor. E lá no capítulo 5, que agora eu leio muito, estou sofrendo em capítulo 5, Marcelo. Não, mas tem capítulo 5, Marcelo. Item 4. Agora, se der algum problema, máscaras cairão às suas frentes. Mas, por favor, coloque primeiro em quem? Em você. Olha a parábola das virgens com a iluminação. Em você, para que depois você possa colocar no outro. Porque ninguém doa a luz própria. A gente ilumina o caminho como Jesus faz. Mas a luz vem pelo nosso esforço. Não, vem. Espíritas, amai-vos. E depois? Pronto, matou, acho que a palestra acabou, já posso ir. Não precisa mais. Alguém colocou lá entre parênteses, escalar o Monte Everest uma vez por ano? Tá maluco. Alguém colocou lá, pegar uma jangada e vir da África para o Brasil? Tá maluco. Mas colocaram lá o quê? Nossa. Amar a Deus sobre todas as coisas. E agora a gente entende, porque as leis estão no nosso Criador. E depois, ao próximo, como a ti mesmo. Não é verdade? E eu vou ler um pouquinho o item 4 para vocês. Dever de casa. Capítulo 5. Quem concorda, levanta a mão com 5. Vamos lá, capítulo 5. Desencarnados também. Eu não consigo ver, mas está tudo bem. Eu acho que eles estão também fazendo 5. É essa fé. É a alegria do Evangelho. É isso que a gente tem que entender quando falarmos do Evangelho, falarmos com felicidade, enchermos nosso coração de luz. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Olha como Kardec é preciso. Uma tem sua causa na vida presente, outras fora dessa vida. Remontando-se à origem dos males, olha o homem integral que Joana fala tanto, integral, quem sabe de integral na matemática, como eu sou engenheiro. O que é integral? É o somatório de vidas, de reencarnações. Por isso que eu fico tão triste quando eu vejo a pessoa se suicidou, a pessoa está aqui. Gente, nós chegamos num estado tão avançado, num mundo já pronto para regeneração, e eu joguei a toalha. Concordam comigo? Por isso que a gente tem que iluminar o caminho do próximo, por isso que a gente tem que amar o próximo. Vou repetir. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequências natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência? Ai, meu Deus, as virgens. Que as virgens somos nós, homens e mulheres. De seu orgulho, máscaras cairão agora. E da nossa ambição. E aí,
eu trago Emmanuel. No livro Religião dos Espíritos, capítulo 10, Emmanuel vai colocar para a gente as aflições atuais. Não é para levantar a mão, não, por favor, tá? Eu só estou lendo. Todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. A aflição do egoísmo chama-se egolatria. Dói não compartilhar. Às vezes a gente fala assim, ninguém vem me visitar. Ninguém gosta de mim. Minha família me abandonou. Por isso que eu falei, vamos olhar para dentro da gente antes de culpar a Deus, que está com um monte de missão aí. Como é que eu estou agindo? Pode sentar no sofá? Pode pisar no tapete novo? Pode entrar no meu carro? Posso falar o que eu quero? Ah, minha família me abandonou e eu não tenho amigos. Captaram? Emmanuel, tá? Não é o Marcelo, não. A aflição do vício chama-se delinquência. Na vida atual. Essas pessoas começam com drogas simples, depois vão para as mais caras, depois começam a roubar, porque não tem dinheiro para comprá-las. A aflição da agressividade, que a gente está vendo tanto hoje, né, gente? Chama-se cólera. E Emmanuel diz para a gente uma coisa muito interessante, cuidado, que a cólera traz câncer. A cólera dá problemas orgânicos. Quase que eu falei da pedra nos rins, quase, meu Deus do céu. Mas eu já tive, que eu fiquei quieto. A cólera, Emmanuel mesmo coloca que se a gente pudesse nos ver perispiritualmente, no momento de cólera, como que seria o nosso perispírito? Assustador. A aflição do crime chama-se remorso. Ninguém foge da consciência. Quem viu aquele filme A Cabana? Recomendo. O rapaz lá fez assim, legal. É isso aí. A culpa que ele trazia. Por quê? A consciência, onde estão os nossos arquivos em HD espirituais, estão lá. Mas prontos para serem regenerados e melhorados, graças a Deus. Lei do progresso. E o capítulo qual é mesmo? Aflição do fanatismo, ai meu Deus, é hoje, chama-se intolerância. Caramba! Fanatismo, Emmanuel, intolerância. A aflição da fuga chama-se covardia. Nossa, vendo isso de Emmanuel, eu tenho que fazer, faça. Porque nós sabemos e seremos cobrados pelo grau de conhecimento que cada um tem. E André Luiz nos coloca que ao chegarmos lá, nosso arquivo abre-se e nós vamos procurar as nossas... Os desencarnados responderam, encarnados agora, obras. Ninguém vai perguntar o carro que você tinha. Ninguém vai perguntar a casa onde você morava. Mas vai perguntar quais. Nem vai perguntar, eles vão ver pela tela plasmática, né? Pela tela espiritual. É bom ter as coisas, excelente. Ainda mais quando se tem ilicitamente, não é verdade? É conforto. Mas até isso a gente tem que trabalhar o desapego. Já reparou que tem casa que a pessoa pega o controle remoto, o dono da casa fala, esse não, esse é meu. Tem que desapegar dessas coisas. Alguém vai levar o controle remoto no... Pode levar. Bota lá o controle remoto. Vai usar? Não, porque lá
Sky, Net, é muito mais. E ontem eu estava falando no grupo de estudo uma coisa interessante, né? Quanto maior o nosso grau de espiritualidade, maior é o nosso Wi-Fi espiritual a Deus. Vocês já repararam que é um Wi-Fi? Fluidos, energia, eletricidade. A aflição da indisciplina chama-se desordem. Emmanuel pergunta para o Chico, Chico pergunta para Emmanuel, o que eu tenho que ter para fazer o meu trabalho? O que o Chico responde? Disciplina, disciplina, disciplina. E se ele tivesse hoje também, Emmanuel falaria o que? Disciplina. Porque a disciplina é a chave que abre tudo. Vocês já repararam? Quem tem disciplina abre tudo. Não se aprisiona a nada. A aflição da brutalidade chama-se real hoje, violência. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. A aflição da vaidade chama-se loucura. O mundo não está passando pelos tarjas pretas? Ansiedade, por quê? Porque a gente não está conseguindo trabalhar essa nossa espiritualidade. É importante a medicação? Joana responde que sim. Por isso que o médico está aqui. Mas a gente tem que trabalhar o homem de bem, que está no capítulo, acho que 17, eu não sei. A aflição do relaxamento chama-se evasiva, a aflição da indiferença chama-se desânimo. Gente, a aflição da indiferença chama-se desânimo. Eu tenho que estar trabalhando em alguma coisa, porque senão o que acontece? A indiferença me desanima e aí eu começo a dizer que eu estou obsediado. Não é assim? E eu acho que a casa aqui tem muito trabalho. Lá, eu estava vendo aqui o número de trabalhadores e eu falei, Renata, vou ficar aqui, alguém pode me arrumar um lugar aqui, porque lá está difícil. E aqui realmente eu vejo uma organização muito boa. A gente tem que trabalhar muito, porque isso é progresso. A aflição da inutilidade chama-se desespero. Como é bom ter avós e avós hoje cuidando, né? Dos netinhos. Vocês já repararam? O filho trabalha, a nora trabalha e vai lá o vozinho e cuida. É um preenchimento de tempo e eu fico em casa esperando que caia do céu o trabalho. Não vai cair, gente. Mas se você chegar na casa espírita ou qualquer outro lugar e perguntar, tem trabalho para mim? Tem. A humanidade está sofrendo, eu estou sofrendo. Eu estou numa situação que se eu chegar para o carroceiro e falar minhas dores e aflições, até o cavalo chora. Isso não é meu não, tá, pessoal? Isso é do Haroldo. Mas é interessante, não é? Porque todos nós estamos passando por momentos de dificuldade. Né? Capítulo 5. É porque tem um senhorzinho fazendo assim com a cabeça, e eu estou falando para ele que é o 5. A aflição da impaciência chama-se intemperança. Essa é engraçado. Eu trabalho em Macaé, tenho que chegar lá às 7 horas, mas saio da casa às 15 para as 7. E aí vou culpando Deus daqui até lá. Mas que, meu Deus, olha só a buraqueira, olha o trânsito, o que Deus tem a ver com isso, gente? Se a imprudência foi minha, é isso que eu quero mostrar para vocês. E o capítulo 5, item 4, item 6, vai mostrar para vocês de uma forma racional, mas amorosa, quem é Deus. Perdão, o que é Deus. Finalizando, a folha, não é a aflição da sovinice chama-se miséria, pão duro, né? Chega uma visita, nem um cafezinho, um biscoito que já está pronto você oferece, quando no nosso tempo era broa,
Era bolo de cenoura lá em Barra do Piraí, quem conhece lá minha região, sabe? Minha avó chegava com biscoito de nata. Agora é de nada. Agora é de nada. Nothing. Vocês estão vendo como a gente tem que olhar para dentro, o Marcelo tem que olhar para dentro de si, antes de falar, pronunciar. Por que Deus permite? Porque eu sou um espírito em progresso individual, a responsabilidade é minha. E é por isso que me foi dado o livre-arbítrio. Emmanuel coloca, não existe coitadinho. Desculpa, não existe. Alguém está passando por uma missão, que por livre-arbítrio pode ter sido agora uma prova para uma expiação atual. Calma que a gente vai ver o item 6 ainda. A aflição da injustiça. Opa, estamos passando por isso outra vez. A aflição da injustiça chama-se crueldade. Não é verdade? Quando a justiça não funciona, crueldade. Eu não quero falar outra palavra. Emmanuel, pessoal, não é o Marcelo não, tá? Só estou passando o que ele colocou. Essa ninguém sai. Né? Mas eu quero uma justiça amorosa. Vamos pensar assim? Porque às vezes a gente vê a pessoa falando, desculpa, mas é verdade, e eu acho que é bom a gente conversar sobre isso. Acontece algum problema, a pessoa fala, eu quero justiça, eu quero a lei. E a gente sabe qual é a justiça e a lei que ela quer. Mas nós espíritas queremos a justiça que seja da divina providência, que é a ferramenta que Deus usa para cada reencarnação nesse planeta ainda, de provas e de expiações. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria, tem mais coisa, mas eu acho que pegou, né? Cada criatura tem a aflição que merece, que precisa. É a dor, é a aflição. Capítulo 5. Vamos para o item 6? O item 6, que já está acabando, infelizmente, fala para a gente. Causas anteriores. Olha o homem integral. Agora vamos pensar em reencarnação? Causas anteriores das aflições. Eu falo muito isso. Nós espíritas temos o Consolador de 1857. Mas eu tenho que trazer para 2018 a palavra e unir ao espírito, a ação. Porque muita coisa mudou de 1857 para cá, não mudou, gente? Nós não temos downloads quase todo dia da doutrina? Item 6. Mas é dever de casa. Combinado? Combinado, gente? Os desencarnados falaram que sim. Eu estou preocupado com os encarnados, meu Deus do céu. Pessoal daí, combinado? Capítulo 5, só uma olhadinha. Só uma olhadinha. Item 4, item 6. Mas, atenção. Mas se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Todavia, por virtude de axioma, segundo o qual todo efeito tem uma causa, livro do André, Ação e Reação. Vou repetir. Todavia, por virtude do axioma, segundo o qual todo efeito tem uma causa, e às vezes a gente trabalha no efeito e não na causa.
Como engenheiro de segurança, o que a gente tenta fazer para não ocorrer o acidente? É a causa, porque depois o efeito já se foi. Tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa. E desde que se admita em Deus justo, essa causa também há de ser justa. Por outro lado, ora, ao efeito precedente sempre a causa, se esta não se encontra, aperta mais o cinto, na vida atual, há de ser. A senhora, nota 10 para ela, não sei se ela está em algum curso, mas é 5 estrelinhas, tá? Pessoal, está chegando a hora de eu ir embora. E eu sei que vocês vão orar por mim pela estrada, né? Mas, gente, vamos aprender. Emmanuel coloca: há injustiças, mas não há injustiçados. É profundo. Amigo, não tem coitadinho. Tem alguém que está passando por um processo reencarnatório. Livro 50 anos. O que a gente aprende no último capítulo? Todos eles se reúnem e programam, projetam o quê? A sua reencarnação. Dentro do item 4 e dentro do item 6. Item 6, causas passadas. Item 4, sabe o que eu aprendi? Item 4. Como é que eu estou agora nesse momento? Perdi minha mãe faz pouco tempo. Culpei a Deus? De forma alguma. Culpei a doença que ela tinha? A Deus? De forma alguma. Porque a doutrina, ela nos deixa resiliente. A dor e a aflição não. Ao bom senso da divina providência. Deus é a inteligência suprema do universo. Como que eu posso, depois de ouvir o Marcelo falando aqui, ao desencarnar, chegar lá na nuvem 367 e falar assim: eu não sabia disso? Sabia, está no seu arquivo. Gente, vamos junto com o capítulo 5 ler O Homem de Bem. Fala. Ah, se eu soubesse, Ah, se eu soubesse. Mas dá tempo. Que bom que a gente está estudando, não é verdade? Mas vamos iluminar o caminho dos outros também. Porque a gente viu há um tempo atrás que aquele ditado: entre briga de homem e mulher, ninguém mete a colher. Ali tem um equívoco muito grande. Muito grande. Nós temos que fazer as nossas obras. E aí eu vou trazer Emmanuel novamente. Quem tem a coleção deveria ter. Esse é o Ceifa de Luz, número 5. Renata, número 5. Que bom que nessa eleição não tem o 5. Gente, o 5. Capítulo 5. Desafrouxa o cinto agora, porque a gente já aprendeu a lição. Mas eu preciso ler o Emmanuel. Aflição e tranquilidade. Bem-aventurados os que choram, como eu comecei. Bem-aventurados os que choram, disse-nos o Senhor. Contudo, é importante lembrar que, se existe aflições gerando tranquilidade, há muita tranquilidade gerando aflição. No limiar do berço, pede a alma dificuldades e chagas, amargores e cicatrizes. Entretanto, recapitulando as próprias experiências no plano físico,
torna a concha obscura do egoísmo e da vaidade, mentindo, se delinguindo. Ou seja, eu combinei uma coisa lá em cima, na oração que eu faço hoje eu já falo assim, por favor, tira 50% do que eu combinei. Você lembra que é onde a gente começou a falar do centésimo? Aprendiz, somos aprendizes, graças a Deus. Recusando a lição ou doente, abominando o remédio. Em quase todas as circunstâncias, o homem persegue a fuga, que lhe adiará indefinidamente as realizações planejadas. Acorda. Por isso que Jesus fala tanto no desperta. E aqui está bem claro quando Jesus fala, o que tu queres que eu faça? Era o livre-arbítrio. Jesus, eu quero aqui uma sombra com a árvore. Não, Jesus, eu quero ser curado moralmente. E agora eu estou me lembrando da parábola dos 10 cegos. Só um voltou para agradecer. Livre-arbítrio. Porque os outros estavam fazendo o que quando estavam doentes não podiam fazer. Por isso que eu falei, cuidado, a lei biológica, ela está paralela à lei moral. E para terminar, valoriza, por favor, esqueçam tudo que eu falei agora, só os 5 não. Valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila para a união com Deus. Porque o mestre que se propôs a escutar e seguir, em vez de facilidades do imediatismo da terra, preferiu para ensinar-nos a verdadeira ascensão, a humildade da manjedoura, o imposto constante do serviço aos necessitados, a incompreensão dos contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor em plena cruz da morte. Pai, perdoa. Quem sou eu para julgar? Quem sou eu para julgar? Para finalizar, se não der um sorriso eu não falo. Ai meu Deus, 7 horas. Vamos relembrar aquela passagem do Chico? Que eu acho que é importante agora, didaticamente. Chico gostava de animais. Muita gente conhece a história. E tinha um cachorrinho. Eu vou só relembrar como o Evangelho e o Pentateuco faz, porque a lei de Deus está na nossa consciência. Adorava o cachorrinho. O cachorrinho ficou doente. Quem já teve cachorro doente, eu tive um pastor alemão, problema de otite. Cada vez que eu fazia o curativo, todo o bairro acordava. E eu saía cedo, 6 horas da manhã, era o despertador, o Buque, meu cachorro. Já faleceu, já desencarnou. E o vizinho, achando que o melhor para o Chico seria eliminar o cachorrinho, foi lá e matou o cachorro. O Chico soube. E o que aconteceu? Amargura, não ressentimento. Emmanuel nos explica, amargura cicatriza. Ressentimento, ressentimento. Olha a culpa, olha a culpa, olha a culpa. Mágoa. E Chico ficou com mágoa. E aquilo doía. Emmanuel, né, como sempre, como Joana faz, acho que sempre bem educado, amoroso, né? Chega e fala, Chico, o que está acontecendo aí? Essa mágoa toda aí, está prejudicando teu chakra cardíaco. Não está iluminando. Olha como é importante os chakras, o sentimento, a inteligência no chakra. Nós temos que mudar isso, Chico. O Chico. Tá bom, mestre.
Tá bom assim? O que eu devo fazer? Chico, vê o que essa pessoa mais gosta. Compra e dá de presente para ela. O quê? Tá brincando. Faz isso. Pela evolução da outra pessoa, agora a gente entende. A pessoa queria uma máquina de costura. Chico foi nas Casas Bahia, mentira. Comprou é verdade. E parcelou em 4 reencarnações que Haroldo Dutra coloca pra gente. 4 reencarnações. Foi lá e deu de presente para aquela pessoa. Aquela pessoa ficou tão alegre, tão feliz, que abraçou Chico e saiu do peito daquela pessoa uma luz tão grande que diminuiu um problema que Chico tinha cardíaco. A mágoa, que estava gerando uma doença perispiritual para o corpo físico. Então, pessoal, já sentindo saudade de todo mundo, eu digo o seguinte, capítulo 5, e principalmente, perdoem, porque não há outro caminho que nos aproxime de Deus, desse abismo que às vezes fica entre eu e Jesus, que não seja o amor. É minha mensagem final. Espíritas, amai-vos. Muito obrigado.